Massa. Então, sejam bem-vindos, galera. Estamos ao vivo. Eu sou o professor Rafael Dias Eu sou o Jason, engenheiro civil, e esse é o e esse é o Sport Spot Física. Física. Sejam bem-vindos. Fala, PH, beleza? Opa, Giovana, bom. Lucas. Tranquilo, Lusca, galera? Giovana, PH, bem-vindos. Obrigado por terem comparecido. Hoje nós vamos falar de vulcões em erupção. O Exatamente. assunto vai ficar A gente quente vai... hoje. Piada de tiozão, velho. Eu já sou tiozão, pô. Não, a gente é tiozão. Esse barco já... Como é É, que fala? Esse barco já zarpou. é verdade. A gente é tiozão. E aí, a gente vai entrar mais na geologia hoje, né? Uhum. Mas nada impede de alguns episódios a gente vai abordar a ciência, né? É. Principalmente física, Uhum. mas às vezes assuntos relacionados aqui, mais ou menos na física, geologia, química, né? O Lucas E aqui ficou aí? massa a abertura ali. Ficou, ficou Deixa massa, eu né? trazer o Pô, microfone valeu. um pouquinho mais pra cá. Vai ser assim toda vez. Toda vez a gente Saúde. erra e fica massa. Saúde, deixa eu dar um gole no meu café. Já é o último Eu gole. fiz café, cara. Eu só botei Acabou que água. eu acabei com ele enquanto a gente arrumava as paradas. Fez na Mudei maquininha minha dele. lâmpada ali, ó. Ah, é verdade, tem uma lâmpada no fundo ali. É, acho que é legal a gente começar falando o que é um vulcão, né? É, Todo também mundo acho. sabe o que é um vulcão? Você sabe que é uma montanha que sai lava, né? Mas como que ele funciona? Basicamente é isso. Ele Bom, se forma vai por lá, causa Rocha. de movimentos de placas tectônicas, né? Uhum. Como se fosse uma montanha mesmo, assim. Na real, bom, até onde eu sei, né? Tem duas formas do vulcão se formar. Ou pelo encontro de placas tectônicas, né? Uma em direção à outra. Ela faz realmente como se fosse uma montanha, só que aí eu gosto de fazer a analogia como se fosse uma espinha, né? É. Tem um caminho entre a parte fluida ali do planeta Uhum. e a parte externa do que seria essa montanha. Então você tem um vulcão. Só que também tem um afastamento e aí forma umas, eu esqueci o nome, mas forma umas regiões de como se fosse um vulcão só que para baixo, entende? Dentro do mar assim, Uhum. vulcão marítimo. Me deu branco agora Marinho, aqui. é. Submarino. Marinho, vulcão submarino, alguma Isso. coisa assim. E aí é meio que aquelas ravinas no Minecraft, assim, dentro da água, né? E cheio de lava dentro, assim, muito doido. É, isso aí. Não, E por cavidade que a gente tá subterrânea falando não. de vulcão? A Lusca perguntou ali, cavidade subterrânea não é necessariamente uma cavidade. As placas tectônicas, existe o limite convergente, que elas batem e sobem. Quando elas sobem, muitas vezes se formam cadeias de montanha. E às vezes elas batem e uma vai para baixo e a outra vai para cima. Nesse limite destrutivo, que a gente chama, vai bater uma placa, uma placa vai subir, a outra vai descer, e nessa conexão entre as duas, a lava, a lava não, enquanto está debaixo da terra, quando está no núcleo da terra, se chama magma, o magma vai vazar por essa fissura que vai se abrir e vai fazer o caminho dele para cima, porque quando ele está muito quente ele é menos denso que a água, então ele vai subir e vai formar os vulcões submarinos, não é uma cavidade não. Isso. Deve ser uma parada massa de ver, né? Sim, é muito, muito interessante. Só que você vê mais bolha do que do que qualquer outra coisa. Você vê um pouquinho de laranja ali, mas tem muita bolha, né? Uhum. O motivo da gente Seja fazer a uma... live que você tá falando? É. Você quer tocar no assunto? Ah, se quiser falar antes outra coisa, Uhum. Como a gente estava explicando, como que se formam os vulcões. Existe um manto magmático, magma é basicamente qualquer tipo de rocha é, líquida, né? Que para você aham, e é muito quente, porque para você derreter rocha você precisa de muito calor, então ela é a forma de uma rocha líquida muito quente, que a gente vê aqueles desenhozinhos que ficam em forma que se vê o laranja, né? Que é para representar o calor. sim. Eventualmente esse magma vai ser expelido dessa câmara, ele vai achar um caminho na crosta terrestre inferior e vai abrir o caminho dele até a superfície, é chamado de chaminé esse caminho. E aí ele começa a se acumular na superfície
e vai criando aquela estrutura que a gente vê que se chama de estratovulcão, que é o que faz aquela montanha e tal, e sai lá a lava, né? O magma, quando ele chega no topo e sai para a atmosfera, se chama lava. E também tem os escudos, né? Os vulcões escudos, que são mais ou menos na forma de um morro, que é mais chato e mais baixinho. E tem as caldeiras, que são crateras que tem um vulcão ali no meio. Opa, Marcos, obrigado pelo follow aí. Você ia falar alguma coisa, né, Rafael? Não, era Não? isso. Ah, tá. Sobre a formação mesmo. Chegamos. Na verdade, eu vou até fechar aqui, o WhatsApp tá apitando aqui. Porque ela tá assistindo aqui, tinha me avisado que estava sem som também. Ah, sim. Eu perguntei para ela se ela tá ouvindo bem. Sempre acontece o problema técnico, né? Dessa vez aqui o Streamlabs, quando eu liguei o Zoom, ele mudou todos os dispositivos de áudio por algum motivo, mas vamos nessa. Tá resolvido. Vamos nessa. Toda vez vai ter esse problema. A gente tá aqui para resolver Eles o problema. tentam facilitar pra gente, né? Tipo, conectando as coisas automaticamente. E às vezes a gente não quer. Você já deixou tudo do jeito que quer, aí botou um fone aqui, pum, aí ele muda o microfone, muda o áudio, muda tudo. Aí você, não queria mudar nada, velho. Tem que ir lá, mudar tudo de novo. É verdade. Bluxy é o Luan, meu amigo, conheço também. Bem-vindo, obrigado pelo follow. Sejam bem-vindos aí, novos followers. Já temos uma pergunta ali do Lusca. Então, magma é uma forma de rocha líquida? Sim. Magma é essencialmente rocha líquida. Rocha líquida. Porque está sob minerais, muito calor, né? e muita pressão. Minerais. E curiosidade também, o núcleo da Terra é um núcleo de ferro fundido, né? Então é ferro líquido. É muito quente, muita pressão, ele fica líquido lá dentro. Aí a partir do momento que o magma sai para a Terra, para a crosta externa terrestre, né, que a gente entra na atmosfera, a gente chama de lava, que é o que desce do vulcão. Massa. Inclusive é por esse núcleo. Então a lava ela é muito rica em ferro e níquel, né? Estou correto? Sílica também. E sílica. É por esse núcleo de ferro que a gente tem campo magnético na Terra, né? É um núcleo de ferro quente em movimento. Então ele é responsável pelo nosso campo magnético da Terra. É por isso que funcionam as bússolas. Que doido, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Vulcões e bússolas. Tem a ver. É verdade, eu não tinha pensado nisso, é verdade. E o motivo da gente ter escolhido esse assunto, que a gente ia falar dos dois assuntos semana passada, que era do meteoro que tinha caído lá em Minas Gerais, e ia falar do vulcão que entrou em erupção lá na ilha de Tonga, né, no oceano ali próximo, mais ou menos, da Oceania. E foi uma erupção assim de proporções catastróficas, mas que por sorte estava isolado no meio do oceano ali. Mas mesmo assim, a 800 quilômetros de distância dava para ouvir a explosão, cara. Deixa eu ver se eu encontro aqui no YouTube. Cara, parece um tiro. Deixa eu ver se eu encontro aqui, vocês vão ouvir. Tonga Explosion Sound. Vamos ver. Que eu tinha... Cara, sim, pode falar. Uma distância boa, né, cara? 800 quilômetros, cara. Parecia um tiro, cara. Aqui tem um áudio do cara falando. Olha o som. Não deu pra ouvir. É porque você tá de fone. Provavelmente. Mas se você estiver ouvindo a live aí, você vai ouvir a explosão. Ele capta o áudio do... porque eu não tô ouvindo a live. É porque tá no áudio do sistema aqui. Aí você tá ouvindo só meu microfone. Bota de novo aí, vamos ver. Deu pra ouvir, sim. Deu pra ouvir? A galera falou, Eita pega, mano. Comentaram aqui. Eita pega. Escuta aqui Você tá ouvindo aí, Rafael? Tô. Escuta de novo aqui. Holy shit! Você ouviu a explosão? Caraca, a galera gritando, né? Deve ser muito louco tá lá na hora e ver essas coisas, né? E essa explosão... Parece um tiro mesmo. Um tiro de canhão, uma explosão, né? E foi ouvido a 800 quilômetros. Isso foi ouvido na ilha de Fiji, que fica a 800 quilômetros da ilha Tonga, que é onde está ali aquele vulcão. Ele obliterou a ilha. Não existe mais a ilha, só tem um pedacinho de rocha para fora ali. Ele devastou tudo que estava ali. E sinistro, né, tiro de jagunço. Parece mesmo a galera gritando, né? Ai, caralho. Aí
E aí, tipo assim, quando aconteceu essa explosão, a onda de choque foi tão grande que deu pra ver do espaço. Tem, se vocês procurarem no Google, Eu vi isso. vocês podem procurar em outros dispositivos, tá? Não sai da live. Aham. E, cara, você consegue ver uma filmagem do satélite, você vê um anel, assim, que é a onda de choque saindo do vulcão, que dá pra você ver a explosão do vulcão do espaço, de tão grande que foi. E ela chegou aqui no Brasil. Ela cruzou o norte, acho que o norte do Brasil. Mas, assim, gerou tsunami lá na ilha de Fiji, que era mais de 1.000 quilômetros de distância. Basicamente, a onda de choque deu uma volta na Terra. E vocês terem noção da magnitude dessa explosão. E. E eu vi uns memes, né? Fizeram muitos memes dessa imagem Eu acho que não é difícil de achar não, na internet por aí. Vários memes. Eu Vou não ter vou que citar porque pesquisar. alguns são polêmicos, teve muita zoeira. Vocês achem aí. Pesquisando, vocês vão achar os memes, né? Infelizmente teve vítima também, né? Foram contabilizadas. Aham. A última vez que eu vi as notícias foram 3 vítimas confirmadas. Mas assim, para uma explosão dessa magnitude, 3 vítimas assim, é um cenário menos ruim, né? Ainda é muito trágico, É, porque é, vidas é, foram perdidas, mas é. não foi tão ruim quanto poderia ter sido se fosse um vulcão continental, que ia acabar com a raça de todo mundo que tivesse por Aham. perto. E acaba que, assim, tem o prejuízo material também, né? Assim, É, mesmo as pessoas que não morreram, muita gente perde, assim, a residência e não é sei o quê. verdade. Um tsunami mesmo, ele chega detonando, cara. A galera perde tudo, assim. Uhum. O tsunami que foi consequência do vulcão, né? A galera mandando F no chat F no aqui. chat pra prestar respeito, é isso aí, galera. Só pra ficar explica. Pois é, aí aconteceu isso. E outra coisa muito interessante também são as tempestades vulcânicas, né? Hum. Que devido ao atrito das partículas ali, as partículas piroclásticas, né? Piroclástica são os gases e partículas que ficam dentro do vulcão que são lançados para fora, uma grande nuvem de gás aquecido. Muitas vezes essa Uhum. nuvem desce na lateral do vulcão e as cinzas, né, são lançadas para cima. E o atrito entre as partículas da nuvem de cinzas geram vários relâmpagos, né? E foi estimado que em acho que 2 horas, ou foram 3 horas, a tempestade gerada por esse vulcão foi. Ela gerou, acho que foi 190 ou foi 200 mil eventos de relâmpago nessa nuvem. Que foi o que. Teve uma explosão de um vulcão recentemente, em 2015. Caraca, como é o nome do vulcão, cara? Eu sempre esqueço o nome desse vulcão. Vulcão 2015. Vamos lá, vamos colar aqui, porque quando vocês, Vamos, vamos de Google, vamos de Google. quando vocês saírem da escola, vocês vão poder colar à vontade. Exatamente. A É, gente tá na era da informação, né? Então, uhum, assim, aproveitar enquanto você pesquisa, né, para fazer a nossa reflexão do dia, porque todo episódio a gente tem que falar de alguma parada assim, né? é, Eu acho que hoje é importante para as pessoas desenvolver um senso de um senso crítico em relação à informação que chega até você, porque a informação em si, ela está muito disponível. Não tem por que você ir para a escola para a pessoa ficar jogando informação em cima de você, né? Eu acho uhum, que é mais assim, ó, existe isso aqui, né? É assim, assado e tal. Você pode depois pesquisar e saber, né, uma grande quantidade de informação. Mas o lance é que, ao mesmo tempo que a informação estar muito acessível é algo positivo, porque as pessoas têm acesso, né, e tal. uhum. Basta você ter internet, você tem esse acesso a grande quantidade de informação. Não é todo mundo que tem, né? Mas é muita gente já. Só que ao mesmo tempo é um problema, porque, como eu estava falando lá com meus alunos, né? O pessoal antigamente criticava pra caramba se você usasse o Wikipédia como fonte de informação. É verdade. Porque basicamente é um site que qualquer um pode ir lá escrever, né? Uhum, Só que o Wikipédia tem lá uma equipe de especialistas e tal. E se alguém escrever merda, você pode ir lá e consertar, né? Então tem um uhum, certo grau de confiabilidade. Porque as sim. pessoas não pensam que a internet inteira é assim. Qualquer um pode escrever o que quiser. O Eu posso criar Twitter. um site agora
e escrever assim, vulcões são espinhas que o gigante estourou da Terra. Sei lá, eu posso escrever o que eu quiser, tá ligado? E aí tá lá. Aí você fala, mas o cara é professor de física, né? Tipo, e daí? Ah, é. Então, eu acho que o grande lance é você ser apresentado a informação, beleza, na escola, né? Mas também a saber buscar, né? Se aprofundar e de uma forma confiável, assim. Então, senso crítico, entender como é que funciona o método científico, por exemplo, para não confundir a ciência, né? Com conhecimentos populares, assim. Então, eu acho que esse deveria ser o novo caminho da escola, sabe? Ensinar as pessoas a conseguir acessar a informação de maneira segura, inteligente e tudo mais. Interessante. Porque bombardear a cabeça do moleque de informação não faz sentido mais, sendo que ele já é bombardeado o dia inteiro. Ai, doeu até meu coração ali, ó. Olavo de Carvalho, maior filósofo brasileiro. Li hoje essa merda no Instagram. Pô, galera, não tem como, né, velho? Não tem como. Ai, cara, é um assunto assim relativamente polêmico, mas. É, Cara, é de doer ele é mesmo. polêmico, mas não deveria ser, né? Mas vamos Ah, lá. Pimbolito chegou aí. Fala, Pimbolito, bem-vindo. é o Play Play? Play, play, é. Ah, bem-vindo, Pimbolito. Um É, professor. vamos ver mais essa pergunta, aí você fala, volta. Tá. Um professor meu uma vez disse: o que difere uma instituição de ensino da internet, que é na internet você tem um conjunto de informações confiáveis ou não, e na instituição você tem conhecimento. Na escola, dificilmente, não vou dizer que não acontece, tá? Mas dificilmente um professor vai chegar lá e começar a falar loucuras da cabeça dele. Pode acontecer? Pode. Não deveria, mas pode acontecer. Mas isso na internet, a proporção é muito maior. Na internet, qualquer maluco liga, É. inclusive para ganhar dinheiro, porque o professor, se ele chegar lá e começar a falar merda, não é interessante profissionalmente para ele, né? Mas no YouTube, quanto mais polêmica você gerar, melhor. Esses dias eu vi o vídeo do cara falando assim: ah, o cara me processou, é bom, o que eu vou ganhar de visualização com isso aí, esse processo aí é merreca. Tipo assim, eram uns R$ 40 mil, era merreca, porque a polêmica que ia gerar e o vídeo que ele ia fazer, me processou, não sei o quê, aí bomba, né, milhões de visualizações, ele ganha aquilo e muito mais, entendeu? Então, aí depois fica famoso, vende curso e não sei o quê. Então, a internet, ela é bombardeada de informação lixo, assim, né? E aí, eu acho que tem que ter uma forma oficial, né, do governo mesmo, né, tipo a escola, das pessoas se conseguirem se prevenir desse problema, né? Entender o que é uma falácia, por exemplo, falácias lógicas, entender o método científico. Eu acho que esse é o caminho, saber ler de várias fontes, mesmo que você não concorde. Eu gosto muito de ver vídeo da galera que eu não concordo, sabe? A gente falou do Olavo aqui mesmo. Eu assistia os vídeos, cara, vários, vários. Eu não vou dizer que assistia todos, porque é muito torturante, assim, mas eu assistia vários. Porque eu tenho uma filosofia que você não pode criticar o que você não conhece, né? É. Então, um cara chega para você e fala: ah, não vê isso não, que isso aí é coisa de não sei quem, que papapá. Eu vou lá e vejo. Eu vou fazer meu filtro, lógico, né? Eu não sou uma esponja, assim. Não vê não, senão você vai... Não, pô, Aquele vou lá meme. É ver. tarde demais, mamãe, eu já vi tudo. O molequinho Esse, transformado. esse meme é excelente, velho. Qual foi? Pode acontecer e eu já vi acontecer, mas essa professora era da faculdade. Na faculdade, acredito que a probabilidade de um professor dizer o que quiser é ainda menor. É, de fato. É, é. Terra plana, ovelho do Ô caralho. velho do caralho. O velho do caralho. Ah, velho, esse é o melhor chat, sério mesmo. A gente começou bem, velho. Esse nosso chat é muito bom. Mas e aí, vamos lá, vamos dar Ah, sim. sequência no nosso... Voltando. Em 2018 teve a erupção do vulcão Krakatoa. Todo mundo ouviu falar desse vulcão, né? Que acredito que eu foi lembro. se não me engano, foi no Havaí. Pra não falar besteira aqui. Krakatoa. Krakatoa.
Olha, Acho ó, que erupção de foi Tonga Havaí. entre as mais fortes registradas nos últimos 30 anos. E o Havaí fica em Sunda. Ah, eu já tava falando bobagem aqui, ó. O Krakatoa, ele fica em Sunda. É isso? Cara, nem sei Localizado no onde é. Estreito de Sunda, entre as ilhas de Sumatra e Java, nas Índias Orientais e Holandesas. Eu tava falando bobagem. Ah, É porque no Havaí tem um vulcão com um nome muito doido lá. Parece que o cara só deu um tapa no teclado assim. Foi isso aqui que vai ser o nome do, é esse o nome. do vulcão. Fecha o olho, né? Aquele negócio. É. Fecha o olho e digita com o cotovelo. Aí vê o que aparece. Aí o que aconteceu? O Tonga foi tão poderosa a explosão dele que quando ela gerou essa tempestade que eu tava falando da nuvem a pluma de cinzas, ele gerou 190, foi 200 mil relâmpagos em questão de 2 ou 3 horas. E o Krakatoa gerou 300 e poucos mil em 2 semanas de erupção. Então, assim, Caramba! a explosão foi de proporções assim Foi apocalípticas mesmo, cara. violentíssimo, né? Caraca, velho. Assim, estima-se que se tivessem pessoas nas proximidades do vulcão, mesmo que não tivessem sido atingidas pela lava ou pela onda, pela nuvem piroclástica, né, que é os gases superaquecidos, a onda de choque ia matar a pessoa. De tão Caramba. forte que foi o impacto. Só a onda de choque ia acabar tipo assim, ia machucar muito o corpo humano. Então foi uma explosão assim, que ainda bem que foi no oceano, porque se fosse próximo da cidade. E ainda assim teve bastante dano à propriedade privada, que gerou tsunami de 2 metros e invadiu as ruas lá da ilha de Fiji. Chegou a bater umas ondas mais fortes na costa da Austrália, se não me engano. E foi um negócio bem assim. Foi bem agressivo, vamos dizer assim. É agressivo, né? É. É isso que eu tava pensando, assim, mesmo não tendo um número de mortes elevado, comparando com a proporção que foi uma explosão muito violenta, mas, assim, o estrago, né? Eu sempre penso no estrago que foi feito, assim. Igual o lance do Covid, né? Às vezes a galera fala assim, morreram X pessoas, que foi muito. Mas, e aí tanto os contaminados. E a gente vê os contaminados como se fosse assim, contaminou, mas não morreu, né? Mas, cara, é um prejuízo para a pessoa, para a saúde da pessoa, né? Para a família e para a sociedade muito grande, assim. Então, o ideal seria que, no caso aqui do Covid, se evitasse contaminação, né? Porque pensa, o cara ficou hospitalizado 2 semanas, né? Para a saúde dele é uma merda, até recuperar depois, né? Às vezes era importante a presença dele ali na família, né? De uma mãe, de um pai, no trabalho dele, enfim. É um negócio complicado. E aí eu penso muito, né? Esse negócio, quando você falou das mortes, eu penso muito no estrago que faz uma parada dessa, né? Muito cabuloso. E eu penso muito também, assim, por que alguém constrói uma cidade do lado de um vulcão? Isso é uma parada que eu me pergunto, assim, constantemente. Tá inativo, deixa aí. Tem vulcões que são extintos, né? Que não vão entrar em erupção mais. Mas tem como saber. Não assim, na expectativa de vida da raça humana, né? Não Exatamente. falo de um ser humano, que é até 150 anos que o corpo humano é feito para viver. Mas devido à movimentação das placas tectônicas, pode acontecer sim. Pode acontecer. Inclusive surgir vulcões onde não tem, né? Isso mesmo. Eles podem entrar claro que demora muitos anos, né? A gente não precisa se preocupar com isso, mas as futuras gerações talvez precisem se preocupar com isso. A galera lá do 2077, do 3077 deve ter que começar a esquentar a cabeça com isso aí. E a Terra tá subindo aqui, vamos tirar a cidade daqui. Aí não tem como. Não tem como. Mas o Havaí, ele é feito... A cadeia de ilhas ali do Havaí, ela é construída ao redor de vulcões. Só que não são vulcões, estratovulcões ou formados por limite de placas, são formados por hotspots, né? Hotspots. Eles são vulcões. O hotspot é basicamente um vulcão estacionário. Ele não sai do lugar. Ele nunca vai sair do lugar. Os vulcões que existem, que são formados nos limites de placa, eles mudam de lugar. Eles se movem junto com as placas, né? O hotspot, ele é uma ligação direta entre a câmara de magma no substrato da Terra e a crosta terrestre. Então, assim, ele corta continentes, literalmente. O magma dele é tão intenso
que vai passando a placa tectônica, vai passando por ele e ele vai cortando a placa tectônica. Isso, quando é no oceano, ele vai formando novas ilhas. Se você observar o Havaí, se você consegue ver o movimento da placa tectônica, só pela disposição das ilhas. Você vai ver uma ilha principal, uma grandona, e as ilhas menorzinhas assim fazendo uma curva, que é onde começou a formar o hotspot, começou a formar as ilhas e onde ele está hoje. E eventualmente a ilha do Havaí ela vai continuar crescendo ou vai passar direto e não vai mais estar em cima desse vulcão, né? Que massa, né? E o legal é como isso é uma evidência de que eles são de fato formados assim, né? Observando onde tem os vulcões e tudo, a geologia do local, é que você chega à conclusão de que eles de fato são formados assim. E aí depois você pode prever para onde eles vão, onde vai aparecer, onde vai sumir, né? O Brasil não tem nenhum vulcão, mas a gente tem hotspot não também, né? Não, de acordo com as minhas pesquisas, eu não encontrei nada que falasse sobre hotspot na região da América do Sul. Do Sul, né? Na América do Sul, se não me engano, existe uma cadeia de montanhas no Chile, não sei se é a Cordilheira dos Andes, não me lembro agora, mas ela é formada por movimentação nas placas tectônicas e pode haver vulcões ali também. Na América do Sul tem na Colômbia, inclusive na década de 80 teve um desastre imenso lá na Colômbia, que foi o Monte Ruiz, lá na Colômbia, né? E teve um deslizamento muito grande de cinzas e lama, né, desse vulcão, e foi devastador, assim, foram dezenas de milhares de mortes. E tem uma foto muito famosa até de uma menininha que ela ficou presa nos escombros e ninguém conseguia mais tirar ela. É um negócio meio pesado. Caramba, mas aconteceu isso aí. E é uma foto muito famosa até. O PH tá umas perguntas aí. Já ouvi falar debaixo da Antártica é cheio de vulcões. Vamos ver no Google aqui. Ó, deixa eu ver aqui. O Pimbolho tinha perguntado se foi mais forte que a bomba de Hiroshima. Eu li algo assim. Foi. Foi, né? Foi. Esse tema eu li menos do que o Jason. Mas essa parte eu tinha visto algo que foi mais forte que a bomba de Hiroshima. Tem uma lista gigante. Desculpa, gente, eu falo palavrão aqui, mas enfim. Tem uma lista gigantesca de vulcões aqui listados na Antártida, cara. Procede. Cheio de vulcão. Né? Tem até as coordenadas geográficas de cada um deles, cara. É bem irônico isso, né? E essa ilha que foi obliterada tinha pessoas ou as vítimas foram de ilhas nas redondezas? Ela não era habitada. As vítimas foram do tsunami, que chegou na costa da ilha de Fiji, né? E aí o tsunami fez vítimas lá, mas não na ilha mesmo que houve a explosão, que é Tonga, deixa eu ver o nome, deixa eu ver aqui, Tonga. Por isso é importante ter esse monitoramento, né, de vulcões. Da mesma forma que na live passada a gente falou sobre monitoramento dos cometas, né, dos corpos celestes em geral. Na verdade, agora eu estou pensando que eu falei disso, nem lembro mais. Mas existe esse monitoramento, né? Acho que falei sim, porque assim, é difícil, voltando um pouco na live passada, é difícil você monitorar os corpos menores, né? Os meteoroides. Mas os maiores, e que poderiam causar um grande estrago, é mais fácil você monitorar eles no céu e saber se existe possibilidade de colisão com a Terra e agir. Os vulcões, a mesma coisa. Eles têm que ser monitorados, né? Porque mesmo que, por exemplo, esse que estava numa ilha deserta, ele pode afetar regiões muito distantes, né? De onde aconteceu o evento. Então, é importante saber quantos vulcões você tem aí no mundo. Não são muitos, né? São mais de 10 mil. Existem mais de 10 mil vulcões registrados. Muitos deles são inativos, né? A maioria é inativo, né? Mas aí tem que ficar monitorando. E monitorar 10 mil vulcões é difícil, né? Acho que uma vez que está no sistema,
estou falando da minha cabeça aqui, eu não me cite como uma fonte nesses assuntos, mas eu entendo que esses monitoramentos geológicos, uma vez que está no sistema, eles conseguem manter assim, um registro bem acurado assim, das atividades, né? É lógico que a explosão do Tonga, por exemplo, ninguém esperava que fosse uma explosão tão violenta. Tão violenta. Mas sabia-se que era um vulcão ativo, por exemplo. Aqui na. O Play. Como é que é o. O Pimbolito. Pimbolito. Ele mandou aqui um site, Mapa Interativo de Vulcões e Sismos, Terremotos Recentes Mundiais. Aí tem aqui na costa oeste da América do Sul, que é aqui a Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, tem bastante. Tem alguns vulcões sim. Aqui eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu queria também desmistificar o mito do vulcão debaixo de Caldas Novas. Então, o PH mandou aqui na hora que eu falei, né? É. Tem hotspot no Brasil? Não, Aí não tem. Tem um vulcão em Caldas Novas, pô. Tem não. Ele falou isso? Falou vi, que não. Tem vulcão em Caldas Novas, pô. Eu não... Tá. Eu não vi não. Falei aqui por acaso. Eu não tinha visto esse comentário dele, não. Vamos desmistificar isso aqui. Não existe vulcão em Caldas Novas. O que existe lá é uma falha geológica. A falha geológica é uma fissura muito profunda que chega a profundidades assim tão profundas que a diferença de pressão entre a superfície da Terra e o fundo dessas falhas é gigantesca. Oi? Sua voz abaixou. Acho que melhorou? Acho que é porque eu tava longe do microfone. Foi pra longe. É porque eu tava me afastando um pouquinho do microfone aqui pra minha cara não ficar escondida no chat. Mas o que acontece é que essas falhas geológicas, elas são fissuras gigantescas que tem no continente. E lá de baixo, lá no fundo dessa falha geológica que tem lá em Caldas Novas, tem água sob extrema pressão. E essa pressão, ela aquece a água e faz com que ela suba bastante quente, que é onde você vê as fontes termais lá de Caldas Novas. Mas não existe vulcão lá, não. Eu descobri isso quando eu fui no Museu de Geologia da UNB. Super legal, cara. Quem mora aqui em Brasília, eu recomendo fazer uma visita lá quando estiver disponível, que lá é super legal. Tem um meteorito lá enorme de ferro, cara. Você vê um pedação de ferro assim, tem vários tipos de rocha, vários tipos de cristais. É muito bonita a exposição que eles têm lá. E eles falam bastante também sobre atividade tectônica, falam sobre vulcão, falam sobre falha geológica. Eu recomendo demais. Se você estiver em Brasília, tiver a oportunidade de ir lá no Museu de Geologia da UNB, vai lá que é um passeio legal. Eu fui também na época da aula lá do Max, né? Uhum. Eu acho que até foi um pouquinho antes mandou do Max. Tinha que tirar foto e tal. E também no planetário aqui de Brasília tem alguns pedacinhos de meteoritos, tá? Também muito ricos em ferro e tudo. Então quem quiser ir lá, dar uma visitada, são acho que 2 recomendações interessantes. O planetário, e aí no planetário tem as atrações, né? Aqueles filmezinhos projetados assim na abóboda lá. E tem também a exposição mostra lá várias constelações, né, várias estrelas importantes, e tem as plaquinhas lá explicando. Então, para quem curte o assunto, também é um bom passeio, vamos dizer assim. Eu levei o João, ele ficou doidinho. Eu tô doido pra ir lá também. João vai fazer 10 anos agora, dia 30. Aí. Se amarrou. É isso aí, criando um cientista desde cedo. Ou Desde pelo menos cedo. um nerd, né? Respondendo ali que o Marco até sacaneou, ele falou que é Tongamondápio. pra quem assistia Chaves aí. Runga Tonga Runga Ha'apai, o nome do vulcão. Era um vulcão submarino, só a caldeira dele, que a caldeira é a cratera, né, que tem um vulcão no meio, só a caldeira dele estava exposta na ilha. E a explosão terminou de obliterou a ilha, não existe mais, ela só tem um pedacinho sobrando lá, cara.
Tem ilhas que se formam a partir de vulcões, né? Desses vulcões submarinos. Uhum. E aí eles vão expelindo o magma. E aí ele, em contato com a água, ele esfria, né? E vai formando aquelas rochas e vai acumulando. No decorrer de, não sei, centenas ou milhões de anos, isso vai chegando na superfície. Sim. Além de formação terrestre também, de formar ilhas, os vulcões eles também são responsáveis pela fertilização de várias florestas, de campo, de vegetação no geral, porque como as cinzas deles são muito ricas em minerais, elas também contribuem para a nutrição da vegetação local ou de onde a pluma dele chegar. Não é Que só massa, né? destruição, Pô, mas legal. ele também é responsável Uhum. pela fertilização. Inclusive, é, eu acho que foi um professor de história meu que me contou. Então, se a informação não tiver 100% correta, a culpa é Culpa do dele. professor de A história. culpa é do professor de história. Mas ele estava explicando que é, houve uma explosão, uma erupção vulcânica tão poderosa uma vez que ela liberou a camada, né, dos sedimentos dela na atmosfera e criou uma redução de temperatura nesses locais, né? Porque o sol Uhum. não conseguia chegar, ele bloqueava o sol e acabou esfriando aquelas regiões. Inclusive lá em Tunga, nas regiões próximas ali da onde a pluma do vulcão chegou, aquela nuvem zona de cinzas e tal, cobriu a Uhum. região e meio-dia tudo escuro. Parecia que tava de noite. Caramba, Depois vocês tipo procuram na Matrix. internet também, é muito, cara, bizarro. Você vê assim, a galera que tá até de dia, cara. Era pra estar o sol aqui, mas tá tudo coberto. Cara, escuro mesmo, parece que tá de noite. É bizarro Que o negócio. doido, né? Bizarro. É bizarro. É para quem está próximo do vulcão um problema porque a quantidade é muito grande, né? A É. quantidade de material ali. Aí chega a fazer isso, cobrir vegetações e matar, né? É tóxico, as pessoas respirando. E tinham me perguntado Uhum. é, por que que, às vezes, nessas erupções e saem esses gases, né? Por que que tem raios? Eles soltam raios, né? Uhum. Eu falei, ó, assiste o podcast, que a gente vai falar disso essa semana. Ele explicou agora há pouco, que é devido ao atrito entre as partículas que são expelidas na nuvem de cinzas e gases, né? E elas Uhum. saem carregadas de energia. E aí a, a geração de descargas elétricas, né, que são os raios, Aham. é dada pela diferença de potencial, né, entre os vários pontos que tem ali. Sim. Esses gases muito quentes e se movimentando muito, né? Eles acabam ficando ionizados. O que que isso quer dizer? Você tem os átomos desses gases, né? E na eletrosfera, né, na camada ali, alguns elétrons vão ficando excitados, que a gente chama, que é ganhando energia, indo para a camada mais externa, aí o átomo fica instável, ele volta, emite luz, né? Só que às vezes ele pode ganhar energia e sair do átomo, e aí ele ficou carregado, né? E assim você vai carregando. Aí quando você gera um DDP suficiente, você tem a descarga elétrica, né? Quem está com excesso de elétrons vai ceder para o que está com falta de elétrons, igual qualquer raio normal, né? Qualquer É. nuvem normal. DDP é a Aí diferença de potencial, né? isso, diferença de potencial. Quem que lembra aí o que que é DDP? É, Cara, na real, quem que aprendeu o que que é DDP na escola? Sem mentir, vai. eu só aprendi Ninguém, na né? faculdade. É, Você saber de fato o que é a DDP, né? É. Não é fácil, Mas a não. explicação que você deu, cara, se eu tivesse ouvido essa explicação no ensino médio, ou se eu tivesse prestado atenção na aula, eu teria Talvez aprendido. rolou e você não viu, né? Mas foi, foi por aí. Outra coisa também, cara, sobre vulcões é que eles também podem ser assassinos silenciosos. Pra quem não sabe, Hum. deixa eu ver aqui o nome do gás antes que eu fale besteira. DDP é dependência, kkkk. O Pimbolito mandou uma piada interna aqui. Vários tipos de pedras e blitas. É um amigo nosso que é geólogo. Ah, tá. Aí ele fala pedras. Na real, se eu falar pedra, né, para um geólogo, ele te dá um chute. É, Aquelas pedras ali coloridas.
pedra. Ele fica São transtornado. É. Vamos Inclusive lá. tem essa classificação rochas magmáticas, né? Rochas sedimentares. As magmáticas são formadas a partir do magma, né? Que resfria. Uhum. E as sedimentares é onde vai acumulando sedimentos e aí vai aumentando a pressão, eles se compactam e gera aquelas rochas que tem umas linhazinhas, assim, né? Você Uhum. vê bem definido nas sedimentares as linhas e nas magmáticas, se eu não me engano, é tipo granito, essas pedras que você não vê, que ela tem camadas, né? Ela é tipo realmente parece mesmo uma coisa que estava fluida e solidificou e ficou, né? É. É, um exemplo de pedra Ele te de, taca a rocha. de rocha Fala pedra, magmática. ele te taca a rocha na cabeça. Ele tá com a rocha. Ele te dá uma te rochada. dá, Geólogo não dá pedrada nas pessoas, ele dá dá rochada. uma rochada. Ele te arrocha. Caraca, a gente é cuzão, vai. Mas é um exemplo bem comum de rocha magmática que veio lá do fundo da Terra. É o granito, mármore. Todas essas rochas que são meio cristalizadas assim, elas geralmente são formadas em ambientes de grande pressão e calor. Então, Uhum. rochas magmáticas são magma que solidificou, né? E, Uhum. inclusive, o vidro mais cortante do mundo é uma rocha magmática, que é a Ah, obsidiana, né? sim, Ele, sim. que Famoso obsidiano hoje em dia. Todo ele mundo conhece, né? Por causa é, do Minecraft. pois é. Tem, tem até um vídeo que eu vi esses dias, eu tô até de fazer um react explicando ele, né? Que o cara pega uma lente, que é chamada lente Fresnel. Eles conseguem pegar uma lente esférica, Aham. uma lente convergente, né, que é como se fosse uma lupa. Uhum. Lente convergente, você pode pensar numa lupa. Só que eles fazem ela ficar plana, né? Tem como você fazer isso. E aí ela fica bem fininha, parece uma folha de vidro, assim, só que ela é potente pra caramba, como se fosse uma baita de uma lente gigante. E aí o cara bota, assim, pra mostrar, né? Ele joga uma poeira, assim, aí você vê o foco direitinho, ele vai lá no foco e bota uma rocha. E a lente é tão potente que com a luz do sol ela começa a derreter a rocha. Aí você vê um pouquinho da... Bom, aí o que eu chamaria? Lava ou magma? Não sei, acho que é lava, né? É lava, tá na atmosfera, é lava. Tá na atmosfera é lava. Então forma um pouquinho da lava ali, aí ele tira ela seca e fica obsidiana preta, assim. Uhum. E ela é muito resistente, né? E pode ser muito afiada. Sim, Esse lance de ser afiada é pela estrutura das moléculas, né? sim. Dependendo de como é a estrutura molecular, você não consegue, por exemplo, lapidar um diamante no formato que você quiser. Se você tentar fazer lá, vou fazer uma esferinha. Por que que ele tem sempre aquele formatozinho de diamante, né? Todo joguinho lá, o diamante, tem aquele mesmo formato. Se quiser fazer uma esfera de diamante, não dá, vai ficar feião. Porque a estrutura molecular não permite que você corte ele num certo ângulo e ele ficar lisinho daquele jeito, né? Então aí, dependendo dessa estrutura, você consegue deixar bem fininho ou não. Tem coisa que é impossível. Você não vai conseguir deixar tão bem afiado quanto, por exemplo, um obsidiano, né? É, porque é coisa de nanômetro, assim, o fio dela. Então, assim, se você precisar cortar um bife, ela corta até raciocínio. E... Mas ela é PH perguntou quebradiça. aqui, e chuva de granito? Chuva de granito é brava. Se começar a chover granito na sua região, meu amigo, procura um Você tá porão, que preparado. a sua casa não vai te proteger, não. É o apocalipse. Se chover granito, é o apocalipse. O granito, ele pesa... Um cubo de 1 por 1, assim, de granito, ele pesa muitas toneladas. Eu não sei o valor ao certo agora, mas ele pesa Vamos bastante. ver. Vamos de Google, densidade Vamos de do Google. granito. Densidade do granito. É muito alta, porque eu já mexi muito com granito, porque tem muito, né, de você fazer em casa, assim, bancada e tal. É uma pedra E decorativa. bicho, Rocha decorativa. uma rocha decorativa, para a gente não levar uma rocha aqui. A densidade média do granito situa-se entre 2,65 gramas por centímetro cúbico e 2,75 gramas por centímetro cúbico. Isso não diz muita coisa, né? Porque, assim, um centímetro cúbico é um dadinho. Vamos pegar aqui, ó.
por quilograma por metro cúbico. É fácil converter, você multiplica por 1.000, né? Mas aí eu acho que vai ficar melhor para a galera entender, ó. 2.600 quilogramas por metro cúbico. Então, um metro cúbico, imagina um cubo, cada lado dele tem 1 metro. É um cubo grande, assim. Mas ele vai ter uma massa de 2.600 a 3.000 quilos. Uhum. Ele é mais 3.000 pesado que o quilos. concreto. Levanta aí, trouxa. É, pesado pra caramba, velho. O mármore é mais ou menos parecido, é de 2.500 a 2.800. Uhum. E aqui tem várias outras rochas aqui, ó. A fonte aqui é o... Não sei pronunciar isso aqui, não. Coperaction. Não sei se é em inglês ou o que é. É um site de construtora. Então deve estar certo, né? Senão eles já teriam falido. A gente usa muito essas informações de densidade na hora de construir, né? Dependendo do local onde você vai construir, você não pode botar um granito, porque é pesado demais pra você colocar e vai prejudicar a estrutura. Então é sempre bom saber disso. Se vem debaixo da terra, costuma ser pesado. Uhum. É sempre bom saber disso, inclusive quem mora em apartamento, tipo eu, né? Por exemplo, tem esse quarto aqui, sei lá, tem um banheiro ali. Eu não posso inventar de colocar uma banheira, por exemplo, porque eu não sei se tem estrutura para aguentar o peso da água, né? A água tem uma densidade alta também, assim. E aí eu também não sei se eu posso sair fazendo coisa de ganhar, vou botar uma estátua na minha sala. Pô, calma aí, né? Tem que ver, porque é muito pesado. É verdade. Na verdade é muito denso, né? Que a gente diz, porque se eu pegar, que nem eu falei, se eu pegar um dadinho de granito, ele não é pesado, mas ele é denso. Pesado se o volume for grande, né? Mas enfim, falando no popularzão, vai ser muito pesado, então tem que ser tudo muito bem calculado, tem que saber se a estrutura é própria, né, para você mexer com isso e tal. Mas enfim. Uma tonelada de granito é muita coisa, mas de pena. Eu acho que de pena não dá nada não, né? Uma tonelada de pena. Aquele clássico, né, na escola. O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? 1 quilo de chumbo, claro. Não, mas não teve aquele meme do o que é mais rápido? Um Fusca 80 por hora ou uma Ferrari 80 por hora? Cara, claro que a Ferrari. E nego brigando, velho. Ô, galera. 80 km é 80 km, cara. 80 é 80. Podia estar de bike. Mas acho que a pergunta... cara, eu sempre dou risada quando eu vejo esse meme. Porque o cara xinga o outro. Sim, seu filho da puta. 80 km é 80 km. Aí o cara responde. Creio que não. Creio que não. É exatamente esse meme, eu acho que foi o mais famoso. Cara, eu dou tanta risada quando eu vejo esse tempo aqui. Cara, é uma conversa tão espontânea assim que eu começo a rir, né? Cara, quando eu vejo. Mas assim... gente, fica a reflexão aí. Quando você estiver discutindo com a pessoa e falar, mas é minha opinião, você deve ser o cara do creio que não. Cuidado. Você pode estar crendo numa coisa meio maluca. Cuidado. Se alguém é capaz de acreditar que 80 km por hora é mais rápido que 80 km por hora, então eu acho que não tem. Eu acho que a pergunta que ele quis fazer é o seguinte: um Celta 2012 e um carro esporte brabo, os dois aceleram ao mesmo tempo. E os dois quando os dois chegarem a 80 km por hora, eles vão estar um ao lado do outro? Obviamente não. Carro esporte vai ter muito mais arranque, né? Ele vai sair mais rápido. Ele vai alcançar 80 km num tempo menor. Mas se os dois já estiverem andando a 80 km por hora e parearem, aí os dois vão ficar andando a 80 km por hora. Cara, e aí que está a importância da gente ser criterioso em relação aos conceitos, porque pode parecer que é meio chato, né? Você vai assistir uma aula, você vê um cara falando de física, assim, no boteco, aí ele fala do jeito que é e beleza. Mas você vai numa aula... assim, o conceito ele tem que ser muito bem definido. E é justamente por isso, assim, porque se você comparar a velocidade, são velocidades iguais, 80 km por hora e 80 km por hora. Mas se eu for falar de potência, aceleração, né? A Ferrari, obviamente, é um carro mais potente. Então, para ela ir de 0 a 80, ela vai gastar menos tempo do que o Fusca. Beleza? Mas se tiver velocidade... Ferrari e Fusca com velocidades constantes, a potência não interessa. A potência é outra coisa completamente diferente, né? E eu acho que o cara ficou indignado por isso, assim, porque
como a Ferrari é um carro muito mais potente, pô, como é que você vai comparar uma Ferrari com Fusca, cara? Mas nesse ponto né? Os dois estão com a mesma velocidade, Se os dois então estão. não O tem o que vetor da discutir. velocidade é o mesmo. Mas Exatamente. a variação da velocidade ali, da aceleração até ele alcançar os 80 km por hora é realmente. Vai ser diferente, É, porque são dois com torques certeza. diferentes. Se sair os dois parados no semáforo e um olhar para o outro e falar, ó, bora até 80, bora. Claro que a Ferrari pode chegar muito mais rápido do que o Fusca. Porque ele pode também pisar menos, assim, acelerando. E do lado, assim, Dá olhando, uma colher de vamos chá, 20, né? né? Pode dar uma colher de chá. Mas Agora, na potência máxima dos dois, aí beleza, a Ferrari vai acelerar muito mais, né? agora se for um Uno Mille Fire com a escada em cima, a Ferrari vai Aí ficar não para tem. trás. Aí o Uno a 80 por hora é muito mais rápido do Até que a 80 Ferrari. km por hora do Uno é mais rápido. É tipo 2.500, mais ou menos. É uma explosão sônica, né? É. Pessoal, a gente está chegando em 1 hora aqui. Então, se vocês quiserem fazer perguntas aí, pode mandar. Se a gente não souber, a gente tenta achar alguma coisa confiável no Google aqui. Se não, a gente pesquisa e responde Não depois. para outro episódio, a gente pode pesquisar, né? E pode virar, dependendo da pergunta, pode virar até tema de episódio, né? Porque tem assunto que tem tanta coisa massa para falar, que aqui, ó, o motorista teria percorrido 4 quilômetros em 25 segundos. 4 quilômetros em 25 segundos. Isso daria mais ou 240 menos... km por hora? Hã? Uns 200, não, 25 segundos não. Mas ele ia estar quase uns 200 km por hora, cara. 1 hora tem 3.600 segundos, né? O bicho tava rápido pra caramba. Mas isso foi erro num radar, né? Por isso que esse meme do Uno Eu já vi. é porque o radar pegou tipo uma velocidade de 2.000 e cacetada. E aí a galera ficou, caramba, esse Ninho é brabo. Mas é Aí também virou meme. porque os técnicos que vão fazer manutenção em poste, que precisa de escada, os caras andam no pau nessa cidade. A galera sacaneia. Aqui, ó, daria 576 km por hora. Então eu errei rude aqui, porque tá muito acima de 200 km por hora. O Lucas perguntou, tem como saber quando um vulcão ativo vai entrar em erupção? Tem. O vulcão, ele vai exibir a atividade geológica dele costumeiramente com antecedência. Então, se ele já está sendo monitorado e os órgãos que fazem o monitoramento estão de olho nele, eles vão ver que vai mudar a vibração, vai ter tremores, vai aumentar o fluxo de magma que está rolando ali dentro. Às vezes ele começa a expelir gases. E teve até uma outra informação que eu estava falando antes, que era do gás, os gases vulcânicos, que ele pode te matar silenciosamente, sem uma erupção, né? Erupção. São gases que são compostos de acordo com a Wikipédia aqui, vapor de água e dióxido de carbono, mas também contendo dióxido de enxofre, monóxido de carbono, sulfureto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio e mais uma paulada de gases aqui. Mas o que acontece? A emissão de gás carbônico do vulcão, ela pode ser constante. E existem casos de vilas e de casas que foram construídas no sopé do vulcão mesmo. E esse gás, por ele ser mais pesado que o oxigênio e o hidrogênio que a gente tem na nossa atmosfera, é oxigênio e hidrogênio, né? Que a gente tem na atmosfera, Rafa? Nitrogênio. Nitrogênio. Ele é mais pesado que os gases principais que compõem a nossa atmosfera, ele desce, né? E como ele desce para o sopé da montanha, ele cobriu a região das vilas, todo mundo lá morreu. Porque ele é um gás incolor, inodoro e insípido. Ele não tem cor, ele não tem cheiro, ele não tem gosto e você não percebe que você está intoxicado, porque ele é indolor também. Você não sente a dor. Caramba. Você vai de repente a pessoa meio que desmaia, né? E morre. A pessoa só vai ficando grog. Ela começa a ficar grog, assim, com sonolenta. Ela acha que só está com sono, mas ela está sendo intoxicada por monóxido de carbono. Inclusive, não sei se todo mundo aí já sabe disso, mas esse gás de cozinha,
ele tem esse cheiro artificial, né? É. Eles colocam porque, na verdade, ele também é inodoro, então se tivesse vazando, você não sentiria o cheiro, ia ficar respirando ele até morrer do mesmo jeito, né? Uhum. Uma hora você ia desmaiar e depois ia morrer, não ia sentir dor. Então eles colocam a substância fedida para chamar muita atenção quando está vazando o gás, né? E você não correr esse perigo. É verdade. É o gás butano, o gás de cozinha. Gás butano, exatamente. Também Tem teve um... outra pergunta. Hã? Você Não. fechou aí? Tem mais uma pergunta aqui. Qual era aquela parada da bússola mesmo? A bússola. Quando eu falei por causa desse núcleo de ferro, né? Predominantemente ferro, você tem um campo magnético da Terra. Então a Terra é como se fosse um ímã gigante. Aí uma parada curiosa é que o polo norte desse ímã fica no polo sul da Terra. Então a gente chama o polo sul é chamado de sul geográfico, né? Porque o campo magnético da Terra, o polo norte desse campo magnético fica localizado próximo ao polo sul geográfico da Terra. É trocado assim mesmo. Mas aí o que acontece? A bússola é um ímã e ela vai se orientar de acordo com o campo magnético da Terra. Então, o polo sul da bússola aponta para o polo norte magnético do campo, o polo norte do campo magnético. Então, o polo sul da bússola vai apontar para o lugar que a gente chama de polo sul geográfico, né? É meio confuso isso, porque o mesmo lugar tem norte e sul, né? Onde é o sul geográfico, é o norte magnético. Por quê? O polo sul da bússola é atraído pelo norte do campo magnético. Então, o polo sul da bússola vai apontar para onde? A gente diz que é para o sul, né? E o polo norte da bússola vai apontar para o sul magnético. Aí aquela região do espaço a gente chama de polo norte. É próximo, né? Tá? Aí eu só comentei, porque o Jason estava falando do lance do magma ser rico em ferro e tal, né? Ferro, níquel e o que mais você falou? Ferro, níquel, sílica e vários outros minerais. E sílica. Tem vários outros minerais, né? Mas aí no centro da Terra você tem esse ferro, né? Fluido assim, girando ali. E isso que gera o campo magnético. Tem a ver, né? A bússola funcionar com o vulcão existir. Tem alguma conexão aí. Outra... Acho que é magnetita, né? O nome do ímã comum que a gente tem. É magnetita. Um ímã natural, vamos dizer assim. Que ele tem um campo magnético. Exatamente. Magnetita, quando tem ita no final, quer dizer que é rocha. Rocha magnética. Boa. Realmente. E a magnetita, eu acho que esse nome foi dado por causa de uma ilha. Não sabia disso. Acho que não, foi. Mas eu não lembro porque que a ilha tinha esse nome. Mas eles encontraram, né, a magnetita. Deixa eu ver. Encontraram nessa ilha, né, e por isso deu o nome. Né? Aquela rocha lá de magnetita. Né? Porque esse nome. ita e ito vem do latim lito, que é rocha em latim. Quando você falar em monolito, que é aquelas rochas gigantes, é mono, lito, pedra, ou rocha, né? Uma pedra. Uma pedra, uma rocha. Porque fala monolito é porque você quer estar se referindo a uma rocha muito grande. Legal. Naquele assunto ainda da intoxicação por gases vulcânicos. E o magneto. Que eu saiba, ele é feito de carne e osso. Mas aquele assunto lá de intoxicação por gases vulcânicos, eu sou um cara que eu sou o fantasma do Reddit, sabe? Eu fico lendo os posts do Reddit direto. E aí tem um neto do Magma. Neto do Mag. Mag filho, Mag neto. Exatamente. Aí teve um caso que uma pessoa chegou falando que ela achou que a casa dela estava sendo invadida. Ela falou que ela estava acordando, ela estava muito sonolenta, com muita dor de cabeça, com muita frequência, enjoo e tal. E ela estava acordando e encontrando vários bilhetes na casa toda. E era uma letra muito parecida com a dela, só que assim, mais rabiscada, assim,
como se fosse, como se ela estivesse escrevendo meio doidona, sabe? E aí era tipo assim, lembrar de apagar as luzes, lembrar de comprar não sei o que, lembrar de estender a roupa. E aí uma das pessoas que comentou nesse post, que a pessoa tava pedindo socorro, falou, cara, eu acho que tem alguém invadindo minha casa, tá acontecendo alguma coisa. E aí essa pessoa perguntou, você tá tendo náusea, não sei o que, não sei o que, sim. Ele falou assim, compra um detector de monóxido de carbono. A pessoa foi lá, comprou, e o detector mostrou que a casa dela tava com níveis elevados de monóxido de carbono e ela estava sendo intoxicada e não sabia por quê. Ela só estava Caramba, sentindo que dor de doido. cabeça, náusea e sono. Ela achou que ela estava passando mal porque comeu alguma coisa estragada, mas na verdade ela estava intoxicada Tava por intoxicado. monóxido de Olha carbono. só. Tá vendo, galera? O conhecimento é importante, né? Isso me lembrou uma série se chama The OA, O-A. E aí na segunda temporada, é um pouco spoiler isso, eu acho. Mas acontece um lance deles entrarem numa casa e ficarem assim, delirando e vendo umas paradas do. Aí você fala, pô, a série tá viajando já, né? Só que aí depois vem uma explicação totalmente razoável e científica. E se eu não me engano, era isso. Tinha um ponto na casa ali que vazava monóxido de carbono e as pessoas ficavam meio que delirando, assim, por causa disso. Era um gás, né? Não Não, lembro não direito. é imediato, né? Que ele não é um alucinógeno, Aham, mas quando mas ele é se com acumula no seu sistema, no seu organismo, ele vai causando esses causando. sintomas. Inclusive tem muito país, os Estados Unidos mesmo, tem vários estados lá que tem vulcões, tem atividade vulcânica e eles têm detectores de monóxido de carbono justamente para monitorar isso, porque quando começa a sair Uhum, dos limites recomendáveis, eles já acionam a defesa civil, aquela coisa toda. uhum, E para encerrar aqui os fatos curiosos sobre vulcões, eu queria falar de um dos desastres assim mais famosos da história da humanidade, que é o do vulcão Monte Vesúvio, lá em Pompeia, lá na região da Grécia, de Roma ali, era do mundo antigo, então assim era meio que tudo meio aham. bagunçado ali. Bagunçado, né? Vamos dizer, entre aspas. O que aconteceu foi o seguinte: essa cidade, Pompeia, ela ficava nas proximidades do Monte Vesúvio, que era um vulcão ativo. E aconteceu uma erupção tão violenta que os gases piroclásticos, a massa piroclástica chegou na cidade antes da própria lava. A lava ela desce mais rápido do que o Fusca e o carro esporte, né? Ela é Uhum. muito pesada, só que como ela é um fluido, ela desce rapidão, né? Assim, você não consegue bater uma. Você não bate uma corrida com a lava, não. Ela vai te ultrapassar. E, e o que aconteceu foi o seguinte: essa cidade ela foi coberta de cinzas vulcânicas. E a população da cidade morreu por causa da erupção piroclástica, né? Da explosão piroclástica, que são os gases extremamente aquecidos com partículas de sedimento também extremamente aquecidas. Uhum. Então essas pessoas elas inalaram o gás e foram queimadas de dentro para fora. Putz, Vocês cara. terem noção do Caramba. tanto que é devastador uma explosão vulcânica. Eu acho que eu vi isso no History uma vez. É a história de Pompeia. E É. essa cidade foi descoberta ali mais ou menos ali na Idade Média, próximo da Idade Moderna, né? Por arqueólogos. E sabia-se que existia uma cidade ali, mas era um terreno plano, entendeu? E aí chegou um momento que as pessoas começaram a escavar. E foram escavando, escavando, escavando. E aí encontraram as primeiras estruturas da cidade que estavam soterradas. Era uma camada tão grande de cinzas que cobriu as estruturas da cidade. Cobriram prédios, cobriram várias estruturas da cidade. Eu acho que tinha até um Caramba. coliseu próximo da cidade que foi Aham. parcialmente coberto. E casas, bordéis, tavernas, mercado, tudo coberto. E um dos arqueólogos, assim, no início do século XX, ele chegou lá e começou a escavar e encontrou os restos das pessoas nas cinzas. Então, assim, a cinza cobriu a galera antes deles decomporem. Foi tão rápido, assim, Conservou, né? que conservou as pessoas dentro da camada de cinzas. Aí ele preencheu É. com uma substância que é tipo um gesso. E aí eles Uhum. iam
cavando em volta ali, retirando a camada de cinza. E hoje existe um museu só dessas vítimas de Pompeia, que sofreram da explosão do Monte Vesúvio. Você consegue ver as expressões de horror das pessoas. Você vê que a galera tá assim, você vê uma galera que tá com a mão no rosto. Assim. Nossa, é muito É doido, né? sinistro, cara. É sinistro. Você sabe se existe visitação para essa cidade? Sim, existe. Sei lá, tem, né? Existe. Só que, Que doideira. só que parece que o Monte Vesúvio ele continua ativo e tá cada vez mais próximo da próxima erupção dele. E aí os arqueólogos estão trabalhando para escanear a cidade, eles estão escaneando cada centímetro da cidade para reproduzir ela em realidade virtual, né? Vão fazer um modelo 3D perfeito da cidade com os aquedutos, os esgotos. Cada trinca que você vê numa parede vai estar escaneado, né? Nesse modelo 3D para eles fazerem a preservação digital da cidade, porque ela muito provavelmente vai ser destruída pelo Monte Vesúvio de vez agora. Então esse é um dos desastres mais famosos assim de erupção vulcânica. É uma parada assim de proporções apocalípticas mesmo, cara. Acho que o pessoal viu assim aquela explosão e falou, pronto, é o fim do mundo, acabou. E pra eles foi, né? É uma parada assim que é assustadora, cara, você vê. Mas é muito interessante você ver que corpos humanos foram preservados dentro da camada de cinza que solidificou ali. E nós estamos batendo a marca de 1h18. Vamos fechar. Eu queria só deixar a minha última curiosidade também sobre vulcões, Sim. que é o maior vulcão do sistema solar. Não é do planeta Terra, Ah, é o vulcão do sistema solar. Sabe qual é? Eu sei qual é. Pode falar, pode falar. Posso falar? É o Monte Olimpo, né? Ele é um vulcão que fica em Marte e ele tem aproximadamente 22 quilômetros de altura. O bicho é grande pra caramba. Alto, né? Pra caramba. Então ele é considerado, assim, até onde a gente conhece, né? É o maior vulcão do sistema solar. Como os planetas rochosos, a gente já pode observar muito bem todos eles, né? Então, não vai ter vulcão no planeta gasoso. Provavelmente é o maior mesmo do sistema solar e não tem outro, né? E deve ser muito louco a galera que tá querendo ir morar em Marte. Chegar lá e vai comer ração pro resto da vida. Nessa primeira expedição, eu acho que não vai acontecer, né? Teve um lance que o nego já comprou passagem e tudo, só de ida, né? Pra ir morar. Voltar a ser... Quando eles estão prevendo, não vai voltar. Vai pra lá, vai criar uma sociedade lá e vai começar a desenvolver e até poder voltar vai demorar um tempo. Assim, essa galera vai pra morar pra sempre, né? Mas eu acho que não vai ser na data que estão prevendo, não. Mas enfim, eu queria falar do vulcão mesmo. Que é muito Monte doido, Olimpo. Não? E ele tem esse nome por causa do Monte Olimpo, que é da mitologia grega, né? Que era o monte mais alto da Grécia, que era a casa dos deuses. Exceto o Hades, porque o Hades era gótico e ele morava no mundo inferior. Então, beleza, eu acho que é isso. Eu queria agradecer aí a participação da galera no chat, pegar ali, ó, Covid lá tá em alta. Eu acho que não muito. Pode ter, quando a gente fala de vida em outros planetas, pode ter vírus ou bactérias, né? Vírus é meio difícil, assim, bactérias. Não necessariamente quando a gente fala vida, a gente pensa nos ETzinhos verdinhos, né? Pode ter micro-organismos. Vida unicelular. Vida unicelular. Dali para evoluir em bilhões de anos para seres pluricelulares, né? Multicelulares, pode acontecer, mas enfim, demora. Mas enfim, valeu pelas piadas, né? O PH mandou um monte de piada pela participação da galera, pelas perguntas. Espero que estejam curtindo, né? E semana que vem tem mais. Eu não tô com um tema aqui agora. Ia ser a atmosfera do Sol, né? Isso, A atmosfera do Sol. E eu queria mas também o Sol deixar tem atmosfera? Assiste o próximo lá e vocês vão descobrir. Se vocês quiserem spoiler, pode pesquisar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. E muito bom mais uma vez o Lucas falando ali. Obrigado.
O Lucas é Valeu. meu irmão, então assim, então, embora ele seja meu irmão, eu confio na opinião dele. Foi bom mesmo. Boa. É, quando é irmão, se fosse, senão ele ia falar que tá uma merda também. Ah, vou assistir não. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Continuem curiosos. E se você sair daqui curioso, a gente fica feliz por vocês. Boa, boa. Gostei dessa, Beleza? continuem curiosos. Continue curioso. É o nosso jargão agora. É, pronto, vou fazer a Spot camiseta. física, continue curiosos. Ah, que eu vim hoje. Hoje a minha é só preta mesmo pra simbolizar a escuridão do espaço. Mentira, porque eu não escolhi roupa. Mas é isso aí. Em breve, É isso aí. essa live vai ser editada, vai estar no YouTube e no Spotify. Valeu. Pior, a gente podia arrumar uma musiquinha, né? Muito bom, parabéns. Obrigado, Giovana. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos. Um grande abraço. Até a próxima live e continue curiosos. Continuem curiosos. Falou. Falou!